concurso em 2012 para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E em 2014 eu fui nomeado. Eu passei para a Olímpia, né? Eu fui nomeado em Olímpia. Nessa ocasião eu ainda não havia feito a transição. Eu tinha uma ideia, mas era uma ideia muito remota, muito distante, porque ainda era pouco as informações que constavam, né, na sociedade. O primeiro preconceito que eu enfrentei real mesmo foi em relação a ser uma mulher mais masculinizada. Esse foi o primeiro baque. Eu entrei no tribunal, logo em seguida eu já estava fazendo uso de hormônio, né? Mas assim, eu ainda não contava para ninguém do cartório que eu era uma pessoa trans, até porque eu não me entendia ainda certo como uma pessoa trans. O uso do hormônio foi um primeiro passo assim para o processo de transição, porque eu passei a usar hormônio porque eu queria masculinizar o meu corpo, né? Essa era a ideia central. Mas eu queria fazer uma masculinização no sentido mais fitness, sabe? Mais físico. A barba, por exemplo, foi o último acontecimento assim na minha vida, porque eu relutei muito para que eu deixasse ela crescer. A barba veio mesmo no início de 2016. E eu já estava com 1 ano e meio mais ou menos de transição. Eu no fundo acho que o preconceito é falta de informação, eu sempre achei isso, entendeu? A falta de informação sempre vai gerar preconceito. Então quando a gente fala de pessoas do interior, de cidade de igual Olímpia, 30 mil habitantes, entendeu? Que é o primeiro contato de alguém com uma pessoa trans. Então, porque foi o primeiro contato de todo mundo do cartório com uma pessoa trans. Olímpia também tinha família no cartório, esse assunto, mas nunca teve um processo de mudança de nome, entendeu? Então era um primeiro contato com uma pessoa na vivência, no dia a dia, era um primeiro contato com essa informação, e isso só gerou preconceito, porque quando você fala de transexuais, o que te remete? Travestis. É sempre isso que remete na cabeça da pessoa. E quando você remete a travesti, o que você pensa? Prostituição e droga. É basicamente isso que a sociedade taxa, entendeu? A gente marginaliza, e essa marginalização não é culpa de quem está externando ela, entendeu? É culpa de todo um contexto social mesmo. Então, assim, eu não sinto raiva hoje por tudo que eu passei em Olímpia. Não sinto. Não, assim, são pessoas que são indiferentes hoje pra mim, sabe? Não tenho raiva mesmo. Se há uma palavra certa pra usar, é perdão, sabe? Eu perdoei o que fizeram comigo. Porque eu saí de Olímpia sendo enxotado pra São Paulo. Em 1 ano depois eu virei chefe do cartório, entendeu? Então eu mostrei que competência eu tenho. E Olímpia já tem um novo menino que é trans, que ele é PM. E assim, são várias pessoas surgindo, entendeu? Então no fundo eu acho que a gente acaba abrindo portas pra mostrar que pessoas trans existem, e nem sempre serão pessoas que trabalharão na indústria do sexo, entendeu? Então, a cirurgia eu fiz aqui em São José do Rio Preto, e aí acabou que eu tive algumas complicações, e no final, assim, a cicatrização ficou totalmente diferente do que eu esperava, do que eu planejava. Era uma situação que eu não me sentia à vontade para tirar a camiseta, eu não conseguia ficar em público sem camiseta, e sempre achava que as pessoas estavam olhando para mim com um olhar de nojo. Então, para mim foi muito complicado esses 4 anos praticamente de uma mastectomia que não deu certo. Porque a ideia da mastectomia para mim era uma ideia de liberdade. A importância disso era me sentir liberto. É ir numa academia de regata, poder treinar. É ir para uma praia, para um clube, é andar num parque sem camiseta. Então, a ideia da mastectomia para mim era isso, liberdade, entendeu? Porque eu me sentia aprisionado e no momento eu estava tentando ser liberto. Mas no final das contas, a cirurgia me provocou uma nova prisão. Por fim, depois de tantos procedimentos, acho que foi uns 15, eu decidi fazer uma tatuagem para tampar tudo. E aí tô terminando, já fiz metade, falta outra metade agora. Eu quero cursar a faculdade de Direito, né, que eu comecei por conta de todo esse processo administrativo que aconteceu em Olímpia comigo e tal. Eu tive que trancar 6 meses depois, e hoje eu pretendo voltar, porque eu quero muito chegar à magistratura, eu quero muito ser juiz. Então, inclusive tem um amigo meu que chama Neto Lucon, ele tem um site voltado para pessoas trans, chama N Lucon, não sei se vocês já ouviram falar. E eu lembro perfeitamente quando ele publicou uma notícia falando que houve nos Estados Unidos o primeiro homem trans a ser juiz. E aí eu olhei aquela notícia e falei, meu, é isso, entendeu? Alguém fez, eu também posso. Então essa é a Carol, eu conheci minha namorada.
conheci ela na sala de aula da faculdade que eu tava cursando. E a gente começou a se falar logo depois de eu apresentar um debate assim na sala. E que eu falei sobre a Dandara. Eu não sei se vocês lembram desse caso, de uma travesti que foi espancada numa carriola. E tinha um menino da sala que foi extremamente grosseiro, assim, sabe? Falando extremamente preconceituoso. E eu meio que debati com ele, entrei num debate mesmo. E aí eu falei, meu, sou uma pessoa trans e tal, e aquilo meio que impactou todo mundo. Aí a Carol veio, me parabenizou e a gente começou a conversar e, sei lá, uma semana depois, mano, que a gente saiu. Mais ou menos uma semana depois a gente saiu e aí começamos a ficar e desde então a gente tá namorando. Pra mim é a mulher que eu esperava, de verdade.